Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Suelen, professora de vocês de Nutrição e Dietoterapia. Hoje a gente vai continuar o conteúdo de lipídios, falando sobre um lipídio que a gente já classificou, que são os triglicerídeos, tá? Então, os triglicerídeos, eles são compostos de ácidos graxos e são 3 moléculas de ácidos graxos e uma de glicerol. E esses ácidos graxos, eles têm os nomes que eu acredito que já sejam comum de vocês, que são ácidos graxos saturados, que a gente conhece como gordura saturada, ácidos graxos insaturados, que a gente conhece como as gorduras insaturadas, e ácidos graxos trans, que a gente conhece como gorduras trans, tá? Esses ácidos graxos e essa diferenciação entre um nome e o outro, eles dependem principalmente do jeito como eles estão na natureza, né, como ele é comercializado. Então, a gente consegue ver aqui 3 alimentos diferentes e a gente consegue observar essa distribuição. Na natureza, a gente encontra esse ácido graxo insaturado, como as castanhas, né, já a gordura saturada na carne e no bacon, e na indústria a gente encontra os ácidos graxos trans em sorvetes e chocolates. Mas a gente vai falar melhor sobre eles, tá? Os ácidos graxos saturados, relacionados com a gordura saturada, provocam doenças cardíacas, estão relacionados com a obesidade, estão relacionados com alguns tipos de câncer. Isso daí diversos estudos vêm apontando e vêm afirmando essa relação entre o consumo de uma gordura saturada e a possibilidade do desenvolvimento do câncer. Tá? Então, aí é que a gente consegue ver os alimentos que contêm essa gordura, que são principalmente alimentos de origem animal, mas a gente também encontra essas gorduras nos alimentos de origem vegetal, como óleo de coco, tá? A gente consegue também fazer essa distinção das gorduras insaturadas em monoinsaturadas, que é o ômega 3, e os poliinsaturados, que é o ômega 6. E a gente vai estar encontrando essas gordurinhas que fazem bem para o nosso coração nos alimentos que são o peixe de água do mar, como o salmão, a sardinha, as oleaginosas, tá? As castanhas, as nozes, o óleo de soja que a gente utiliza na nossa culinária. E isso daí vai estar agindo, prevenindo a formação de coágulos sanguíneos, protegendo os batimentos cardíacos do nosso corpo para que eles sejam de modo regular, reduzindo a pressão arterial e a inflamação. Tá? Então ele vai estar agindo, protegendo a saúde cardíaca, a saúde do nosso coração. E aí a gente tem as gorduras trans, os ácidos graxos trans. Esses ácidos graxos trans, eles sofrem uma modificação na indústria. Eles sofrem um processo chamado de hidrogenação, que é o acréscimo de hidrogênio num processo complicado que ocorre dentro da indústria, para que esse alimento ele tenha uma maior estabilidade, uma maior vida de prateleira, né? Então que ele possa ser comercializado por um longo tempo, para que ele tenha uma maior validade. Tá? E aí a gente vai estar encontrando no biscoito cream cracker, nos biscoitos recheados, nos chocolates, e eles estão relacionados com a elevação do colesterol sanguíneo. Para a gente entender melhor essas funções dos lipídios, a gente tem que voltar um pouquinho na ingestão. Quando a gente faz a ingestão dos lipídios, essa gordura ela vai passar por uma série de substâncias que vão degradar esse lipídio em moléculas menores para que eles possam ser absorvidos, tá? Entre essas substâncias que vão agir nesse alimento, a gente vai ter a bile e o suco pancreático, tá? Que são substâncias constituídas de lipídios. Aí, para que esse nutriente ele saia do intestino delgado, onde ele é absorvido para entrar dentro das células e cair na corrente sanguínea, a gente vai ter que ter a presença dos fosfolipídios nessa membrana do intestino, tá? Então ele consegue sair e ele consegue cair na corrente sanguínea e ele vai ser carregado através dos quilomicrons até o tecido adiposo onde vai ser armazenado, tá?
O armazenamento dos lipídios, eles vão ocorrer no tecido adiposo. Essas células do tecido adiposo, a gente tem a sua constituição e a sua quantidade já na vida intrauterina. Então, a alimentação da mãe que influencia a quantidade de adipócitos que o indivíduo vai ter, tá? Então, a gente já consegue determinar através da alimentação da mãe, se esse indivíduo ele tem uma maior predisposição a ter uma obesidade, a ser um obeso. Então, durante a nossa vida, o que vai acontecer é simplesmente que esses adipócitos eles vão inchar, eles vão crescer de tamanho, tá? Mas o tecido adiposo ele já está ali desde a vida intrauterina. E aí a gente começa a armazenar esses lipídios nessas células, tá? Nesses adipócitos. Ou a gente o nosso organismo ele tem a capacidade de utilizar também esse lipídio para conversão de energia, caso caia muito o açúcar na corrente sanguínea, ou na produção dos sais biliares e da bile, do suco pancreático e da bile. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. A gente se vê nas próximas aulas. Um grande abraço e até mais!